Oi, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos trabalhar aí um pouquinho dos nossos exercícios, das tarefas que vocês fizeram. Na verdade, a gente vai corrigir essas tarefas, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade para fazer, agora é a hora para você sanar suas dúvidas. Eu já recebi as atividades que a maioria fez e já mandou para mim. Então, vamos corrigir essas atividades aqui que estão na tarefa 6 e 7, tá? Então, o primeiro exercício que nós temos aqui, ele diz o seguinte, ó, um paciente está deitado em um leito hospitalar e ele tem um tubo conectado diretamente ao seu esôfago, tá? Então, lembrando que o esôfago é aquele tubo que é logo depois da passagem, né, do bolo alimentar na boca, ele é deglutido e ele vai, então, em direção ao esôfago. Ele passa pela faringe e vai para o esôfago. Muito bem, então esse tubo está conectado ao esôfago dele. E esse tubo vai mandar o alimento direto para o esôfago. A pergunta é, quais são os processos que esse paciente não vai realizar? Tá? Então, ou seja, se esse tubo está indo direto para o esôfago dele, que parte do sistema digestório que vai ser pulada aí, que não vai ser utilizada? Então está aqui a resposta, né? A ingestão, porque ele não vai ingerir, né, o alimento, ele não vai colocar ele na boca, esse alimento vai direto por um tubo. Ele não vai ter mastigação, né, lembrando que o esôfago já está depois dos dentes. E ele também não vai ter a deglutição, que é o ato de engolir o alimento quando a língua empurra o bolo alimentar para o tubo digestivo. Beleza? Facinho essa questão aí, né? Então vamos lá. Segunda questão aqui diz o seguinte, os dentes, deixa eu pôr aqui mais para cima, tá aqui, ó. Os dentes são acessórios utilizados para facilitar a digestão dos alimentos. Você saberia explicar por que existem dentes de diferentes formas e tamanho? Muito bem, eu falei isso na aula para vocês. Os dentes eles têm tamanhos e formas diferentes por causa da função que eles exercem, né? Então, existem dentes que são responsáveis por cortar o alimento, outros que vão rasgar, outros que vão triturar o alimento. Então, tá aqui a resposta, ó. Os dentes têm formas adaptadas às suas funções. Os incisivos cortam, os caninos rasgam, os pré-molares e os molares trituram e esmagam, né? Eles vão amassar o alimento para realizar a montagem, para construir o bolo alimentar, para facilitar a deglutição. Tudo bem? Muito bem, então. A próxima questão diz o seguinte, para o nosso corpo se manter vivo e funcionando adequadamente, precisamos da energia que provém dos alimentos. Os alimentos necessitam ser decompostos para que as substâncias neles contidas sejam liberadas e, na sequência, distribuídas pelo sangue e absorvidas por todas as células. Então ele falou aqui, ele explicou, né, como que funciona o processo de digestão. Ele está dizendo que o alimento ele precisa ser quebrado para obter energia para o funcionamento do corpo da gente. Agora vem a pergunta, considerando essas informações, responda, qual a diferença entre o processo químico e o processo mecânico da digestão? Muito bem, a gente falou disso também. Processo mecânico é todo aquele processo que envolve movimento muscular, que envolve a parte de passagem, de deslocamento do alimento no trato digestório. Né? Então, tudo que está relacionado a movimento, tudo que está relacionado à modificação do alimento, que é o caso que a gente viu na mastigação, que aquele alimento ele é triturado, aquele alimento ele é amassado, a deglutição, que é o ato de movimentar o alimento para o tubo digestório, os movimentos peristálticos, então isso tudo a gente chama de processo de digestão mecânica. Tá? E a digestão química, ela é quando alguma substância química entra em contato com o alimento para quebrar esse alimento. Então a gente falou disso também na nossa aula. Na boca a gente tem a pitialina, que é a amilase salivar, que digere os amidos. Depois no estômago a gente tem a pepsina, que digere as proteínas, né, lá no suco gástrico. Depois no intestino a gente tem dois sucos importantes, que é o suco pancreático e o suco entérico, que digerem uma série de materiais, digerem lipídios, digerem carboidratos, digerem proteínas também. Então todos esses materiais são digeridos por substâncias químicas. Eles são quebrados quando entram em contato com substâncias químicas que vão quebrar esse alimento em milhões de porções. Então a gente chama esse processo de digestão química, tá? Então tá aqui a resposta, né, do nosso autor do livro aqui, ó. No processo químico,
as moléculas são quebradas e modificadas. Um processo químico, o que leva à alteração da estrutura celular do alimento ingerido. Já no processo mecânico, as modificações são apenas físicas, ou seja, não vai ter contato com substância nenhuma, simplesmente é movimento, é amassar o alimento, é movimentar o alimento. Beleza? Muito bem, então. Vamos lá para a próxima questão, a questão 4 da página 47, está aqui ó, o número da página embaixo. Então, deixa eu só voltar aqui para o modo de leitura. Aí, voltou. Utilize as palavras a seguir para compor uma frase. Então, as palavras são delgado, pelo, produzido, entérico, intestino, suco, o e é. Né? Então, como que fica a nossa frase aqui? Ó? O suco entérico é produzido pelo intestino delgado. Muito bem. Lembrando que o suco entérico, ele é produzido pelo próprio intestino, ele atua no intestino delgado mesmo, e ele vai digerir uma série de compostos. Ele digere polipeptídeos, né, que são fragmentos de proteínas, ele vai digerir açúcares mais complexos, amido, ele vai digerir gordura, né, ele vai quebrar as gorduras. Teve até uma pergunta que um aluno fez para mim, professor, como que funciona a questão do lipídio? O lipídio ele é formado por uma mistura de ácido graxo e glicerol. Né? Então o ácido graxo e o glicerol juntos compõem o que nós chamamos de lipídio, que são as gorduras. Né? Então lá a lipase, que é produzida pelo pâncreas, ela vai quebrar o ácido graxo e vai separar ele do glicerol, e a gente obtém energia dessa quebra aí, por exemplo. Tá? Então a frase repetindo, o suco entérico é produzido pelo intestino delgado. Beleza, galera? Muito bem, hein? Então vamos lá. Próximo exercício aqui diz o seguinte, forme agora outra frase com as palavras a seguir. Bile é vesícula produzida, armazenada a fígado, na e no e biliar. Muito bem, como é que fica essa mistureba de palavras aí? Olha lá, ó. A bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho da bile. A bile é uma substância, na verdade ela não tem uma ação de enzima, de quebrar as coisas, mas ela tem uma função importante. A bile, ela é formada por sais, chamados sais biliares, e esses sais eles têm a função de facilitar a ação das lipases. Então eles marcam a gordura e na hora que a lipase vier para quebrar aquela gordura, fica mais fácil para ela se acoplar na molécula do lipídio. Então a gente tem aí um sal chamado sal biliar, extremamente importante para a nossa digestão. Cabe a gente dar um enfoque aqui, algumas pessoas têm que fazer uma cirurgia porque elas têm um cálculo na vesícula biliar, dá uma pedra dentro da vesícula biliar, a pessoa tem muita dor e o médico então sugere a remoção da vesícula biliar cirurgicamente. Então o que acontece? A pessoa, quando ela remove a vesícula biliar, ela deixa de secretar a bile. Tá? Então essa pessoa ela vai ter uma dificuldade depois da cirurgia em digerir as gorduras. Então ela vai ter que fazer uma dieta muito restrita, ela vai ter que evitar consumir gorduras ao máximo. Tá? Ela não pode comer gordura, tipo aquelas batatinhas do McDonald's que a gente gosta, as coisas, a pessoa tem que evitar bastante, tá? Porque ela removeu a sua vesícula biliar, que não é um órgão vital, a vesícula biliar, embora ela seja extremamente importante para a digestão, ela não é vital, a gente pode viver sem ela. Beleza, galera? Muito bem. Aqui na questão 6, a gente tem uma cruzadinha, né? Então aqui, ó, a resposta da cruzadinha tá aqui. Vamos ver aqui, ó. Movimento de contração do tubo digestório. São chamados movimentos peristálticos. Ó, tô apontando ele aqui. Peristálticos. Muito bem. A B. Glândula que produz o suco pancreático. A glândula que produz o suco pancreático, ela é chamada de pâncreas. Tá aqui, ó, pâncreas. A C. Conjunto de transformações sofridas pelos alimentos no tubo digestório. Vamos achar a C aqui, ó. É a digestão, né? O nome disso, né? O conjunto das transformações, digestão. O alimento ele fica bem diferente do que ele entra, né, quando a gente come. Você pega uma pizza, essa pizza ela vai ficar totalmente transformada, ela vai ser totalmente quebrada após o processo de digestão. Tá aqui, C, digestão. D, enzima presente no suco gástrico, aquele suco que tem lá no estômago da gente, é a pepsina. Tá aqui, ó, pepsina. Certo? Enzima presente no suco gástrico, ela é produzida pelo estômago. Muito bem. Próxima, maior glândula do corpo humano que produz a bile. Essa é fácil, né? Aí é o, cadê aqui, ó, o fígado, claro. O fígado, ele é a maior glândula produtora
do nosso corpo, tá? Então ela secreta um dos produtos do fígado, não é só ele, é a bile, que a gente falou dela agora há pouco. F. Qual a ação, ou melhor, ação pelo qual o alimento é triturado? Então, como é que a gente chama isso? A ação pelo qual o alimento é triturado tá aqui, ó, mastigação, na letra F. Beleza? G. Qual é a ação pela qual o alimento é introduzido no tubo digestório? Como é que a gente coloca o alimento no tubo digestório? Tá aqui a G, ó. É chamado de deglutição, é o ato de engolir, né? Você empurrar o bolo alimentar para o seu tubo digestório. É a deglutição, tá aqui na letra G. E por último, a última aqui é o músculo responsável pela movimentação dos alimentos na boca. H tá aqui, ó, é a língua, né? A famosa língua. Ela que ajuda a movimentar o alimento dentro da boca. Se a gente não tivesse língua, ia ficar um negócio meio difícil, né? A gente não ia conseguir empurrar esse alimento, né? Então a língua ela é um órgão muito importante para a fala. Ela atua também na nossa fala, na projeção dos sons, e ela atua também na digestão, na deglutição, né, do alimento. Não na digestão, mas na deglutição. Beleza? Muito bem, então, cruzadinha feita. Próxima questão. Ana. A Ana é uma garota com hábitos alimentares exóticos. Ih, o que será que ela come? Adora comidas apimentadas, saladas com muito vinagre e ainda por cima come limão com sal às mordidas. Já me enjoou aqui só de pensar comer limão com sal. Eca. Como se fosse uma simples maçã. Que tipo de problemas ela pode causar para o seu tubo digestório mantendo essas escolhas alimentares? E que substância seu organismo vai ter que produzir em maior quantidade para neutralizar o efeito desses alimentos? Muito bem. Então, a alimentação da Ana é esquisita, né? Ela está ingerindo um monte de sucos, ela está ingerindo ácido, né? Está falando de limão puro, está falando de sal em excesso, né? Ela põe limão com sal, vinagre, que é extremamente ácido também. Então, ela gosta de coisas assim, pimenta, né? Pimenta, vinagre, limão, são coisas que têm uma ação corrosiva, né? São ácidos que vão atuar no nosso organismo. Então tá aqui, ó, essa alimentação pode ocasionar inflamações, ela pode machucar o tecido do trato digestório. E esses machucados são aí as gastrites e as úlceras. Tá? Então, ela vai alimentar-se de muita pimenta, por exemplo, a pimenta começa a machucar o tubo digestório dela. Pode ser o esôfago, pode ser a boca, pode ser o estômago. Então, essas feridas aí, as gastrites, as úlceras, aftas, tudo isso são doenças que podem ser causadas pelo excesso de alimentos muito cítricos, muito ácidos. Já para corrigir isso, o pâncreas vai produzir uma quantidade de suco pancreático. Né? O suco pancreático é aquele cara que retira a acidez do alimento ingerido. Então o alimento, quando ele chega muito ácido no intestino, ele vai receber o suco pancreático e esse suco vai neutralizar a acidez. Olha que legal! Ele vai aliviar a acidez. Ele é como se fosse aqueles antiácidos que a gente toma, né? Já tomou sal de fruta Eno? Ele é um antiácido. Então quando ele entra em contato com a acidez, ele diminui a acidez que nós ingerimos. Beleza? Muito bem. A próxima questão aqui, ó, a 8. A digestão completa dos alimentos leva de 10 a 15 horas. Só depois disso é que o corpo eliminará os resíduos. Sobre isso, responda. Onde são formadas as fezes? Ah, eu lembro que a gente falou disso. As fezes são formadas no nosso intestino grosso. Então, lá na porção final do intestino grosso, né, nós temos o seco, o cólon, né, depois tem o reto, o ânus. Lá na porção final do intestino grosso é onde as fezes são produzidas, tá? Aí, segunda parte da pergunta. Se nós ingerirmos uma grande quantidade de água no mesmo momento em que nós nos alimentamos, nos servimos dos alimentos sólidos, e também no decorrer do processo digestório, por que essa água não sai junto com as fezes? E aí? A gente falou disso também, que eu lembro, hein? Por que a gente não vai ter água nas fezes? Porque o intestino grosso, ele vai absorver a maior parte da água possível. Tá? Então, uma das funções do intestino grosso é absorção de água. Então, quanto mais água ele vai absorvendo, mais seca ficam as fezes. Então, as fezes tendem a sair secas. Por quê? Porque a água foi toda, ou pelo menos a maior parte dela, absorvida pelo intestino grosso. Então, tá aqui a resposta. Ó, parte da água ingerida é absorvida ao longo do tubo digestório. Com os sais, o restante é absorvido no intestino
grosso. Muito bem. Questão 9. Quase acabando aqui em o módulo 6. Um dos processos químicos da digestão recebe o nome de quimificação. Eu falei disso também. Nós temos o quimo e o quilo. O quimo, ele acontece assim que o bolo alimentar chega no estômago. A gente chama isso de quimo. Porque é nesse processo que ocorre a formação do quimo. Tá? O que é o quimo? Então, o quimo é o nome de um líquido fino, misturado, homogêneo, formado no estômago, quando o alimento é misturado com o suco gástrico. Olha aí que fácil. Então, o alimento chegou no estômago, o suco gástrico caiu em cima dele. A partir daquele momento, aquele bolo de mistura entre o alimento e o suco gástrico formam essa pasta, esse líquido, esse molho, tá? Vou usar esse termo molho para você entender, né? Tudo molhadão ali, aquela pasta chamada quimo. Então o nome desse processo, quando o alimento chega no estômago, entra em contato com o suco gástrico, nós vamos chamar isso de quimificação. Beleza? Joia, vamos embora. 10. Qual o principal papel das bactérias formadoras da flora intestinal? Essa questão é legal, hein? Bactérias. As bactérias nem sempre são do mal, nem sempre elas são nocivas. As bactérias são seres vivos muito importantes para nós. A gente tem bactéria na nossa pele, a gente tem bactéria no nosso corpo todo, a gente tem bactéria na boca, a gente tem bactéria principalmente no nosso intestino. O intestino é o órgão que tem a maior quantidade de bactérias no corpo humano. Por quê? Porque essas bactérias elas ajudam na digestão. Isso, elas fermentam. Fermentação é um processo que as bactérias têm de obtenção de energia para elas. E aí elas acabam fermentando algumas coisas. Como, por exemplo, o alimento que a gente ingere. Olha que legal. Então elas vão lá, elas vão aproveitar o alimento que a gente comeu e elas vão fermentar esse alimento. E aí elas ajudam a gente a digerir o alimento. Olha que boazinhas que elas são. Então essas bactérias são bactérias importantes, elas são chamadas de bactérias simbióticas. Por quê? Porque elas fazem uma simbiose, uma parceria com os seres humanos, tá? Então elas vão digerir o alimento que a gente ingere, elas vão ajudar a digerir o alimento que a gente ingere a partir de um processo chamado fermentação, tá? Principalmente os carboidratos. Tá aqui, ó. Fermentar e digerir os carboidratos que não foram digeridos ao longo do tubo do intestino delgado. Então, o alimento vai passando, chega lá no final, tá cheio de bactérias que vão terminar de digerir pra gente. Beleza, galera? Esse foi o nosso módulo 6. Vamos agora para o módulo 7 aqui, que é a revisão da digestão. Vamos lá? Vamos ver se vocês acertaram todas as questões aí. A primeira questão diz o seguinte, do módulo 7. Ingestão, mastigação, deglutição, digestão, absorção e defecação. São processos, nossa, essa tá fácil, hein? Digestórios, claro, né? A C aqui, ó, digestórios. Muito bem. Questão 2. Os movimentos de contração muscular que ocorrem ao longo do tubo digestório são denominados, fácil também, movimentos peristálticos, né? O peristaltismo, aquele dos músculos apertando o alimento para que o alimento desça através do tubo digestório, tá? Questão 3. Dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas são órgãos anexos, claro. Eles não fazem parte do tubo digestório, eles estão apenas atuando na digestão, mas o alimento não passa por dentro desses órgãos. Então eles são chamados de órgãos anexos. Tá aqui, ó. Beleza? Boa. É a C também. Questão 4. A coroa, a raiz e o colo são partes de que órgão? Dos dentes, né? A coroa, porque os molares eles têm aquela cabecinha cheia de pontinhas, né? Os dentes de trás da boca da gente. Então, aquelas cabecinhas, elas lembram uma coroa, por isso que tem esse termo aí, coroa, tá? A raiz é a parte que fica dentro da gengiva e o colo é aquela base do nosso dente, tá? Então, elas fazem parte dos dentes. Muito bem. Questão 5. O suco gástrico é produzido aonde? Olha, o próprio nome diz, ele é gastro. Gastro é o quê? É o nosso estômago. Muito bem. Questão 5, alternativa D, estômago. 6. O pâncreas é uma glândula mista. Lembra que a gente falou disso? A gente falou disso lá atrás, quando a gente falou de glândulas, né? Por que ele é chamado de mista? Porque ele tem duas funções, né? Quais são as duas funções? Ele produz uma secreção endócrina e uma exócrina. Qual que é a endócrina do pâncreas? É a insulina e o glucagon. São os hormônios que controlam os níveis de açúcar. Já a sua porção exócrina produz o suco pancreático que atua na digestão, que não vai para a corrente sanguínea, vai direto para o intestino. Então ele tem duas funções, por isso que ele é uma glândula mista. Ele tem uma função endócrina e exócrina ao mesmo tempo.
Resposta B, beleza? Vamos embora. Questão 7. A bile, já falamos bastante de bile, né? A bile é produzida no fígado, claro. E ela fica armazenada onde? Na vesícula biliar, tá? Então lembre-se bem disso. Ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula. Muito bem. 8. São processos químicos da digestão. O que faz parte da digestão? A quimificação. Só os químicos ele quer, tá, gente? Só químico. Cuidado para você não se confundir nessa questão. Não tem nada a ver com mastigação, movimento peristáltico, nada disso. Então ele só quer os químicos. É a quimificação que acontece no estômago, a quilificação, o quilo, que acontece lá no intestino, que neutraliza a acidez, né? Nós falamos. E a insalivação, que é a pitialina na boca, a amilase salivar, que vai digerir aí os amidos. Então é a alternativa B. Quimificação, quilificação e insalivação são os 3 processos químicos que nós realizamos. Questão 9. Quais são os processos mecânicos? Agora sim ele quer os mecânicos, né? Ele não quer o químico agora, que é o mecânico. Então nós temos o que aqui, ó? Mastigação, mecânico, deglutição, engolir, mecânico, e os movimentos peristálticos, tá? Então esses 3 são os 3 eventos mecânicos que nós temos na digestão. E por último, a nossa última questão aqui, no processo digestório temos como produtos finais de carboidratos, lipídios e proteínas o quê? O que o carboidrato vai ser quebrado, em que o lipídio vai ser quebrado e em que a proteína vai ser quebrado. Também tá fácil essa, né? O carboidrato, ele é formado por moléculas de glicose, tá? Então as glicoses se juntam formando os açúcares. O lipídio, ele é formado por ácido graxo e glicerol, a gente falou disso também. Ácidos graxos e glicerol compõem os lipídios. E as proteínas, aminoácido, né? Aminoácidos são os componentes, são os ingredientes das proteínas. Então, a resposta certa seria a B. Glicose, componente de carboidrato, glicerol, componente dos lipídios, e os aminoácidos, componentes das proteínas. Beleza, galera? Muito bem, então. Bom, pessoal, por hoje é só. A nossa aula hoje vai ser, então, essa aula de exercícios. A gente fez todos os exercícios juntos aí. Espero que vocês tenham conseguido acertar o máximo possível, né? Das atividades que nós fizemos aqui. E é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. 8º ano, eu tô com muita saudade de vocês, tá? Não vejo a hora da gente estar junto aí. Se Deus quiser, em breve vai resolver esse problema aí dessa pandemia, desse coronavírus tão chato, né? Que tá atrapalhando tanto as nossas vidas. Mas a gente continua juntos por aqui. Galera, grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais!